convidaria os demais palestrantes a sentarem à mesa. Vamos iniciar a sessão de perguntas. Senhores, o nosso tempo é exíguo, de forma que nós vamos fazer uma seleção aqui das perguntas para a gente poder caminhar o mais rápido possível. Primeiro debatedor, comandante Joel. Na agenda de políticas públicas do país, qual a prioridade e recursos alocados ou previstos pelo governo ao 5G Brasil? Bom, essa pergunta seria apropriadamente respondida pelo Vitor. Infelizmente teve que sair, o tempo dele já estava esgotado, mas do relacionamento que a gente tem com o governo, eu diria que isso aí é uma das questões mais difíceis que tem. Nós tivemos uma mudança de governo, tivemos fusão de ministérios, tivemos novos ministros e ainda está em discussão, que ainda não está bem encaminhado, a solução é da integração do Ministério da Economia, que está tendo um desempenho extraordinário, uma velocidade muito grande, e do outro lado o Ministério de Ciência e Tecnologia, que também teve uma acomodação muito grande, uma mudança muito grande lá dentro, que estão numa fase ainda de acerto de divisões de funções. Eu estou comentando isso em função da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que era comandada pelo Comitê Interministerial para a Transformação Digital, que, num dos decretos do presidente, ele foi extinto e está em processo de convencimento da Presidência da República da necessidade de reativar esse Comitê Interministerial, que era subordinado à Casa Civil, com a Secretaria-Geral do Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu estou informado que já existe uma articulação muito bem feita para reativar algo parecido. Talvez não dos moldes como estava, mas moldes com maior participação da iniciativa privada, a exemplo da Câmara Brasileira de Indústria 4.0, que acabou de ser constituída semana passada. Uma dificuldade que telecomunicações sempre teve, depois da privatização, foi que os governos praticamente esqueceram que telecomunicações é um serviço de competência da União. E como foi um serviço de competência da União, que foi privatizada, e a União nunca mais botou um centavo de recursos a preço de hoje, quase R$1 trilhão que foram investidos na implantação que é considerada a quinta maior rede do mundo, a União nunca botou um centavo, ele praticamente não faz parte do orçamento geral da União. Consequentemente, também não faz parte, isso já de algum tempo para cá, não faz parte dos PPAs da União, os planos plurianuais. Tem alguns programas que são específicos de governo, que eram específicos de governo, e nós nunca conseguimos convencer o Ministério do Planejamento que telecomunicações era uma estrutura crítica, relevante, estruturante para o desenvolvimento nacional. Tudo porque foi privatizado, deixou de ser problema do governo. Apesar de continuar sendo, por Constituição, uma competência da União prestar o serviço de telecomunicações. Então, a nossa esperança é que, apesar de todos os anos e regularmente nos intervalos dos PPAs, a Telebrasil apresentar propostas para a inclusão de telecomunicações nos planos de governo, isso não tem acontecido. A nossa esperança é que, com a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, várias dos eixos temáticos dessa estratégia dizem respeito a telecomunicações. E a nossa proposta já formalizada
é que os planos plurianuais de governo, consequentemente, os orçamentos, contemplem o programa Transformação Digital e os subprogramas consistentes com os eixos temáticos, tanto os horizontais quanto os verticais, contemplando as 6 atividades. Então, a minha resposta não é das melhores para essa primeira pergunta, e a expectativa é que, com esse novo governo, a gente efetivamente consiga colocar não só as telecomunicações, mas as telecomunicações integradas à tecnologia da informação, num termo maior, chamando as soluções completas com TICs, englobando toda essa problemática que foi visto aí, base de dados, inteligência artificial e assim por diante, dentro de um grande programa de transformação digital do país. Próximo debatedor, aluno de Engenharia Elétrica da Estácio de Sá, Ednor Moore. A pergunta dele é a seguinte: a divulgação e discussão da tecnologia 5G poderá ser implantada nas universidades públicas e privadas a fim de buscar os parâmetros para a sua tecnologia 5G? Bom, deixa eu tentar capturar aqui a essência da pergunta, né? O 5G ele define vários novos conceitos, né, como foi apresentado aqui ao longo do painel, né? E certamente quando a implementação no Brasil começar, nós precisaremos de mão de obra em larga escala, né? E é preciso que a gente tenha pessoas capacitadas, né, para entender, operar e projetar essa tecnologia. Então, é preciso que as universidades tenham um papel importante nesse aspecto, né, no aspecto de levar os conceitos da tecnologia 5G para os seus cursos, para os seus programas de capacitação, etc., né? Quer dizer, no Inatel nós temos feito isso de forma sistemática, né? Mas certamente as universidades, tanto públicas quanto privadas, devem fazer a mesma coisa. Próximo debatedor. Nesse contexto de formação de capacitação de recursos humanos, capital humano, para essa transformação digital que o Brasil está se propondo venha a acontecer, venha a ser implementado por nós, existe um nó górdio nessa implantação, que é a falta de recursos humanos para já atender o mercado que existe hoje, quanto mais para implementar essa estratégia de transformação digital. Vamos precisar de muita gente competente, mas muita gente. E dentro desse contexto, a área de telecomunicações, junto com a área de tecnologia da informação e junto com a área de infraestrutura de redes de telecomunicações e informática, as suas federações se juntaram e constituíram a Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação. E com isso se habilitou a gerir os recursos que as empresas da categoria de telecomunicações, tecnologia de informação e redes recolhem para o Sistema S. E por lei, esses recursos do Sistema S deveriam estar sendo aplicados em capacitação de recursos humanos e desenvolvimento social do trabalhador. O setor de telecomunicações, junto com a TI, junto com a infraestrutura de redes, recolhe por ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. Recolheu em 2015, foi 1 bilhão e 300 mil reais, dos quais muito pouco foi aproveitado para fazer a capacitação dos recursos humanos para essas categorias, para essas empresas, para esses trabalhadores. Então, a CONTIC decidiu elaborar um projeto de lei, foi subjetado ao Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, em que
se propõe a constituição do sistema S para as TICs, em que o plano de aplicação dos recursos é aplicar 100% na capacitação de recursos humanos de forma totalmente descentralizada, usando, de preferência, ensino à distância e usando toda a capacidade instalada em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, em todos os institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que existem no país. Já estamos interagindo com o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, para obter o cadastro de todas essas entidades, que a ideia é fazer uma organização através de ensino à distância dessa capacitação de recursos humanos para a transformação digital do Brasil, que inclui 5G, IoT, inteligência artificial e assim por diante. A nossa intenção é exatamente fazer com que o nosso grupo do CETEM possa se apresentar, como já foi dito aqui a um senhor, no que diz respeito à apresentação na própria universidade. E nós também apresentamos a Estácio de Sá o mesmo convite para que a gente possa também ir até lá e fazer alguma palestra sobre o assunto. É muito importante a gente ter o retorno dos universitários. Finalmente, nós, devido ao tempo, eu vou fazer a pergunta do comandante Nilo Guedes, que se refere a um assunto importante, que é: as radiações afetam o ser humano significativamente? As normas da Anatel são bem mais severas do que a legislação mundial de prevenção a efeitos negativos da radioeletricidade, é que, em tese, não há risco nenhum. Posso pedir para ele botar um videozinho de 2 minutos? Então, a gente vai botar aqui na Before 5G, que é como se fosse uma rede 4G, né? Com uma latência de rede em torno de 50 milissegundos mais ou menos, e a gente vai iniciar o sistema. Aí pode ver que os carrinhos vão devagarzinho, quando tiver cruzamento eles vão parar, esperando o outro carrinho passar. O sistema demora um tempo até eles chegarem mais próximos uns dos outros para otimizar o funcionamento, né? Uma coisa interessante de mostrar, que ali em cima a gente tem uma câmera Kinetic, igual a do Xbox 360, Xbox One. Essa câmera, ela se reporta a 2 transmissores no teto de cada carrinho. Um transmissor manda a identidade do carrinho para a câmera e o outro é o que a câmera efetivamente detecta a posição do carrinho. Temos 3 células que ficam perseguindo o carrinho, então ele faz handover, né? Sai de uma célula para outra igual uma rede celular normal. Aqui embaixo a gente tem um rádio de 5 GHz, onde a gente emula a sinalização de 4G ou de 5G. Então, agora a gente vai tirar do 4G e vai passar para 5G e vamos ver como é que o sistema se comporta. Aqui a gente pode ver que esse carrinho está sendo, não sei se dá para sair na filmagem, que é muito tênue, mas aquele carrinho azul aqui, ele vai mostrando o handover, ele vai sendo perseguido pela célula. Então ele troca de uma célula para outra e vai sendo marcado pela câmera e pelo projetor. Pode ver que agora não tem necessidade dos carrinhos pararem no cruzamento, porque já estão na velocidade ideal. Eles têm sensores nos para-choques. Um é para verificar a pista, né? Que ele vai se posicionando por essa faixa preta. Não tem um trilho, é apenas uma faixa preta como se fosse uma fita isolante. E o outro sensor é de aproximação, para ele não ter uma batida, né, caso haja algum desencontro. Agora eu vou reduzir de novo para 4G a sinalização e eles se tornam bem mais lentos. É isso, gente. Muito obrigado. Espero vocês na FutureCon 2017. Mais alguma pergunta? As outras perguntas serão respondidas por e-mail, devido ao tempo. Eu vou pedir... Pois não.
queria agradecer a atenção da plateia, que teve a paciência de ficar até o fim. Espero que tenha sido útil, tenha sido informativo. E nos sites dos palestrantes aqui, em especial do próprio projeto 5G Brasil, os senhores encontrarão uma grande quantidade de material, inclusive para já ensino. Os trabalhos que o 5G já elaborou e já estão aprovados, estão disponíveis, podem ser utilizados para aulas. É que isso já é a última palavra em termos de Brasil sobre o tema. Agora eu vou pedir aos palestrantes para vir aqui para frente para que seja feita a entrega dos diplomas. Meus amigos, em primeiro lugar, eu quero dizer que como diretor cultural eu sou o maior benefício por esse sucesso, essa qualidade toda apresentada aqui. E queria fazer uma espécie de brincadeira, procurando deslocar também a ótica do desenvolvimento, não só da parte de ciência, como também para a vida de um modo geral. E eu peço que me permitam levantar a seguinte questão. Nós estamos falando da evolução. Evolução em vários aspectos, inclusive no bom gosto, porque a gente não é feito só de tecnologia. E o que acontece? Talvez os senhores se recordem que uma bebida como o uísque, hoje é famosa, tem uísque caríssimos no mundo, respeitadíssimo. Ela foi, durante a Idade Média, uma bebida rasteira, uma bebida de baixa qualidade para gente pobre. E o que acontece? Está havendo também uma revolução de qualidade na famosa cachaça brasileira. Então eu queria simbolizar isso aqui, oferecendo aqui aos nossos palestrantes uma amostra de uma cachaça que equivale à melhor qualidade do uísque mundial. Muito obrigado. Professor César Rômulo, o seu diploma de participação do Clube Naval. Comandante Camardella, ao seu filho, Carlos Alberto. Dr. Gerson Souto. Professor José Marcos Brito.
Cadê ele? Doutor Luiz Carlos. Comandante Boa Vista. Comandante. Muito obrigado a todos.